Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. Peço desculpas aí o longo período sem vídeos, mas lá na empresa a gente pegou um projeto um tanto emergencial e aí eu acabei ficando enrolado com esse projeto. Hoje eu consegui um tempinho livre e tô gravando aqui para vocês. Então eu fiquei devendo para vocês explicação sobre namespace. Então a gente voltando aqui, lembrando que eu sempre vou tentar começar o programa com uma estrutura básica. Lembrando que isso aqui é um programa mínimo compilável. Então a gente tem que ter a função main e retornar alguma coisa, né? Aí a gente inclui aqui a biblioteca de padrão de entrada e saída. E vamos escrever alguma coisa aqui na tela. A gente pode escrever aqui um olá, uma quebra de linha. Se a gente vier aqui compilar o nosso programa, ele imprime esse olá. Mas aí, por que a gente precisa colocar esse std dois pontos, antes do cout e também antes do endline? O que acontece aqui é que esse std ele é um namespace, ou seja, ele é um espaço de nomes. Então, esse nome aqui, esse nome cout, esse símbolo cout, ele está definido dentro do namespace std. Então, assim, se a gente fosse olhar essa biblioteca iostream, a gente veria que lá ia ter um namespace std e aqui dentro teria várias declarações. Então, em algum lugar desse namespace std vai ter uma definição do nosso cout. Então, esse cout aqui ele é alguma coisa aqui definida. Lembrando que isso aqui é só para exemplificar, isso aqui não é um código em C++, né? Eu estou só usando esse formato aqui apenas para exemplificar para vocês. Então, dentro do std vai ter lá um lugar dizendo, olha, o cout ele é desse tipo aqui, ele faz isso, faz aquilo. Então, esse cout aqui ele está definido dentro desse namespace std. Como vocês podem ver, o namespace está até colorido de forma rosa. Isso aqui ele é uma palavra reservada do C++. Então, você vai abrir um namespace, vai colocar namespace, o nome do namespace que você quer criar, vai abrir e fechar chaves e vai colocar o que você quer aqui dentro. Então, assim, é basicamente isso. E aí também, lembra que eu falei que a gente não precisaria escrever esse std dois pontos todas as vezes. Como que a gente faz isso? Vocês podem notar que aqui tem o std cout, tem o std endline. Então, esses dois aqui estão todos eles definidos dentro do namespace std. Então, como que a gente faria para usar esses nomes sem precisar especificar esse std dois pontos? A gente pode usar esse comando. Using, por exemplo, std cout. E aí, se eu vier aqui e remover essa parte aqui na frente do cout, a gente pode vir no nosso terminal, recompilar o nosso programa e rodar ele de novo. Vocês podem ver que não deu nenhum erro de compilação e nós também estamos executando o nosso programa. Aí vocês podem pensar, claro, ele poderia estar dando algum aviso, alguma coisa, até poderia. Eu vou mostrar para vocês agora, e a gente vai usar a partir de agora em todos os nossos programas. Existe uma flag que a gente passa aqui, ela é chamada "-wall", ou seja, W maiúsculo ALL, ou seja, esse all aqui é em inglês para tudo. E esse W aqui significa warning, ou seja, avisos. Então a gente quer o quê? Que mostre todos os avisos. Que na verdade nem não são todos os avisos realmente, são assim, são os avisos mais comuns, né? Porque tem alguns que fazem alguns outros tipos de verificação que nem sempre é interessante. Então, mas esse aqui vai ativar a maioria dos warnings. Existem outros que a gente pode ativar também com outras flags, mas só para a gente ter uma noção que essa flag aqui ela é extremamente importante para toda vez que a gente for compilar um programa, né? Pois às vezes a gente escreve um código que a gente pode achar que está até correto, mas aí ele pode estar vulnerável a algum tipo de falha. A gente pode, por exemplo, fazer uma comparação entre dois números, sendo um deles com sinal e o outro sem sinal. E eu vou mostrar mais para frente para vocês que o número sem sinal ele consegue ter valores maiores do que o número com sinal, em termos assim de magnitude, né? Porque, por exemplo, o número com sinal, a gente vai ver que a gente vai gastar um bit para poder fazer o sinal do nosso número. Então, a gente vai acabar perdendo
em termos de valores, né, que a gente pode colocar, né? Vamos supor, por exemplo, que a nossa variável ela conseguisse sair de 0 a 20, por exemplo, se ela fosse sem sinal. E aí, com sinal, ela sairia de menos 10 até 9, por exemplo. E aí, o que poderia acontecer? Pode ser que o nosso número sem sinal tivesse valor 20 e a gente estivesse comparando com um número com sinal que no máximo chega a 9. Então, como a gente consegue fazer essa comparação? Não tem como. Então, agora com essa nova flag ativada, vamos recompilar o programa e vamos ver se existe algum erro que a gente não está vendo logo de cara, né? Então, a gente compilou e não apresentou nenhum erro. Então, se a gente rodar o programa novamente, apresentou a mensagem corretamente. Aí você fala, mas eu também não quero poder... Aí você pode falar, mas eu também não quero precisar usar no endline. Você vai fazer a mesma coisa. Você pode usar use endline. E aí, você tira daqui. Aí a gente volta no nosso terminal, recompila o programa, roda o programa e a gente vê que não deu erro, não deu nenhum aviso e o nosso programa está funcionando da forma correta. Mas assim, é bom a gente pensar que nem sempre a gente vai ter um programa simples, né? Então a gente pode ter programas maiores, mais complexos, com mais funções, mais variáveis, mais tipos de dados. Você pode, por exemplo, criar uma biblioteca no futuro. Então, colocar essas diretivas aqui no escopo global não é uma boa prática. Porque, por exemplo, pode ser que aqui a gente tem nosso int main, suponha aqui embaixo aqui a gente tivesse uma outra função. Uma outra função qualquer aqui que faz alguma outra coisa. E aí dentro dessa função a gente tivesse uma variável chamada cout. Ia dar conflito. Porque aqui você está falando, olha, toda vez que você encontrar um cout, você vai assumir que é o cout do namespace std. E aqui dentro você está falando que seu cout é o cout que você criou aqui. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Então, uma das formas de a gente resolver isso é sempre a gente usar essas diretivas using dentro da função que a gente está querendo utilizar. Então, se a gente colocar esse using dentro da função main, por exemplo, deixa eu retirar só essa daqui de baixo. Então, a gente deixou o using dentro da função main. Vejam que eu tirei aqui de cima. Então, a gente recompila, vê que não deu erro nenhum. Rodamos o programa continua funcionando da forma correta. Ou seja, dentro da função main, onde tiver cout, você vai assumir que é o cout do namespace std. E é isso que está acontecendo. Então, depois dessa diretiva aqui, todo o cout que ele encontrar, ele vai assumir que é o cout do std. Mesma coisa o endline. E claro, né? A biblioteca padrão, a maior parte das coisas dela está sempre com o prefixo std : : porque quase tudo está definido dentro desse namespace. Então você pode pensar, pô, eu não quero ficar escrevendo isso aqui toda vez que eu for usar alguma coisa da biblioteca padrão. Então a gente pode usar uma outra diretiva chamada using namespace std. Ou seja, está falando, olha, eu estou usando o namespace std inteiro. Então se você encontrou algum símbolo que você não sabe de onde veio, procure no namespace std que vai estar lá. É basicamente isso. Então se a gente recompilar o nosso código, vocês veem que não deu aviso nenhum, não deu erro nenhum, e nosso programa continuou funcionando. Ou seja, a gente está usando coisas do namespace std, só que a gente não está poluindo o escopo global. Beleza, aí você pode pensar, mas e se eu tivesse uma variável chamada cout, como é que a gente faria, né? Então, por exemplo, se a gente tentar criar aqui um int cout igual a 5, e vamos tentar compilar agora esse código para ver se funciona. Então a gente vê que não funciona. Ou seja, mesmo a gente usando essa using namespace, se a gente está criando um cout aqui interno, o que vale agora é o cout do escopo local. Que nem ele está falando aqui, ó. Você está tentando usar um operando do tipo inteiro com um operando do tipo string. Ou seja, ele está considerando que esse cout aqui ele é o nosso int e está considerando que a gente está fazendo uma operação aqui de um inteiro com uma string. O que é errado, né? Porque se esse símbolo aqui ele é um inteiro,
Então esse operador aqui, na verdade, ele é um shift para a esquerda, que é um outro tipo de operação que a gente vai ver mais para frente também. Então, e esse operador não faz sentido nenhum você passar um inteiro para ele usando como parâmetro uma string. Isso não faz sentido. Então, é isso que ele está reclamando aqui. Ele está falando, ó, operandos inválidos. Tá? Você está passando um inteiro e uma string, que é um const char, né? Para um operador binário, que a gente vai ver que isso aqui também é ele chama operador binário porque ele recebe dois parâmetros, né? O parâmetro da esquerda e o parâmetro da direita. E aí, como é que a gente faria, então, para resolver esse problema? A gente pode ter, por exemplo, nosso próprio namespace. Vamos supor aqui que o nosso namespace seja chamado teste. E a gente quer definir. Vamos supor que esse nosso inteiro fosse uma constante. Então a gente está definindo uma constante aqui chamada cout, que tem valor 5. Então se a gente recompilar o nosso código agora, a gente vê que não tem problema nenhum. E ele roda normalmente. Aí vocês podem estar pensando, por que isso aqui funcionou? Isso eu vou explicar mais pra frente também. Quando a gente estiver vendo orientações a objetos, né? E como utilizar o retorno disso aqui. Porque a gente vai ver que é bem simples, né? Então, tipo assim, ou seja, o resultado dessa operação, ele retorna, na verdade, o próprio cout. Então, isso aqui, ó, a gente vai ver também que parênteses delimita a ordem de operações. Então, isso aqui e sem parênteses, os dois funcionam da mesma forma. Pois o resultado dessa operação, esse cout, esse olá inserido em cout, essa operação ela retorna o próprio cout. Então, depois que isso aqui for finalizado, é como se a gente tivesse isso aqui. E aí ele continua a operação, insere um endline no cout. Mas, enfim, foi só para dar uma prévia para vocês, né? Não precisam se matar ainda por causa disso. A gente vai ver mais coisa ainda sobre isso mais para frente. Mas beleza, a gente cria o nosso namespace teste com o nosso cout aqui dentro. E agora a gente quer usar esse cout. Como a gente já definiu aqui dentro que qualquer símbolo que ele não encontrar ele vai estar no std, a gente não pode simplesmente mandar escrever aqui na saída cout. Isso não vai funcionar. Então a gente cria o nosso namespace teste. Então a gente coloca aqui teste cout. E aí a gente recompila o nosso código, não deu erro nenhum. E a gente executa o programa e ele retorna 5. Então a gente pode ter vários namespaces com variáveis com nomes iguais, mas com usos diferentes. Como eu falei no início, a gente pode, por exemplo, fazer uma biblioteca. Então, numa biblioteca que a gente vai fazer, a gente vai ter não só um namespace, a gente vai ter um namespace, vai ter um namespace com outro namespace interno. Então, outro, sei lá, teste2, vamos supor aqui, com outras variáveis aqui dentro. Então, a gente pode ter variáveis com nomes iguais, mas em escopos diferentes, né? Então, esse out está dentro do escopo teste. Porque esse operador aqui, dois pontos, ele é um operador de escopo. Ou seja, está falando, olha, eu quero o cout que está dentro do escopo teste. E a gente vai ver mais para frente que esse operador ele não é só aplicado a namespace. Ele pode ser aplicado também ao nome de uma classe. E aí teria outros usos variados que a gente vai ver mais para frente. A gente pode ter também uma chamada para o escopo global. Então, eu vou colocar outro nome aqui, porque como a gente está usando o using namespace std, se eu tentar fazer isso aqui, por exemplo, int cout igual a 12, e aí a gente recompilar esse código, ele vai dar esse erro. Porque a gente está usando esse using namespace. É como se não adiantasse a gente colocar isso aqui, porque se a gente está usando o using namespace, é como se ele, entre aspas, estivesse em escopo global dentro desse contexto. Então o cout está no escopo global e também tem esse int aqui que também é o escopo global. Então, se ele ver essa declaração aqui, olha, cout, ele não vai saber se você quer esse daqui de fora ou se você quer o cout do std. Chamar esse aqui de lado, por exemplo. A gente muda aqui também. O código compila sem problemas. E executa retornando 12.
Então, só para dar um exemplo. Então, mas nesse caso aqui, isso aqui é um pouco desnecessário, porque a gente sabe que esse lado aqui, ele só vai existir esse aqui. Não tem um lado dentro do std, não tem lado dentro do nosso namespace teste. Então, esse aqui, nesse caso aqui, não faz muita diferença. Mas pode ser que em alguns casos faça. Então, esse também é um uso desse operador bastante importante. Porque pode ser, por exemplo, que não, como eu falei para vocês, a gente pode ter um namespace dentro de outro namespace. E aí, suponha que a gente tem um namespace. Vamos supor assim, que a gente tem esse namespace test2 com alguma coisa aqui dentro dele. E suponha que a gente tenha outro namespace mais global chamado test2 também, com algum conteúdo aqui dentro. Então, como que a gente diferenciaria entre o teste global e esse teste dentro de teste? A gente usaria esse escopo aqui. Então, você pode colocar aqui, ó, eu quero teste2 global. Suponha que esse lado existisse dentro do teste2. Então, vamos colocar aqui, ó. O teste2 ele vai ter valor 12 e o teste2 interno vai ter valor, sei lá, 35. Então, o que a gente está falando aqui? Ó, eu quero a variável lado que está dentro do namespace test2 que está no escopo global. Então, se a gente recompilar o nosso programa, a gente vê que não tem erro. Se a gente rodar o programa, ele deu o valor 12. Ou seja, a gente está pegando do escopo global. Se a gente for ver, ó, o namespace que está no escopo global, ele tem o valor do lado é 12. Só que a gente poderia, por exemplo, querer, na verdade, o teste2 que faz parte de teste. Aí, nesse caso, a gente poderia especificar aqui. Eu quero o lado que está dentro do namespace test2 que está dentro do namespace teste. E aí, se a gente recompilar o nosso código, a gente vê que não tem erro nenhum. Roda o nosso programa e a gente vê que está imprimindo 35. Então, esse aqui também é operador muito importante, operador de escopo. Que é isso aqui que você vai conseguir selecionar qual namespace que você está realmente querendo e e de onde que vem esse lado, né? É um meio da gente referenciar isso. Então, nesse caso aqui, a gente tem um namespace dentro do outro. Foi somente 2. Mas a gente pode olhar, por exemplo, algumas bibliotecas padrão que a gente vai ter lá, tipo um std. Aí dentro do std vai ter, sei lá, crono. Aí dentro de crono vai ter uma outra coisa. E dentro dessa outra coisa tem outra coisa que finalmente vai chegar no dado que a gente quer, que é o x. Então, isso aqui é o quanto quiser, o quanto for necessário, o quanto fizer sentido, né? Então, a gente vai ver que assim, ter namespace dentro de outros também é muito útil. Justamente por causa disso, porque você pode ter uma variável com o mesmo nome, mas em contextos diferentes, ela tem valores diferentes, ela pode ter tipos diferentes. Então, por exemplo, aqui, se eu colocasse aqui que, na verdade, esse lado aqui, ele é um char, por exemplo. E aí eu coloco aqui que ele é o char A. Então, se a gente vier aqui e colocar, olha, eu quero o teste2 do escopo global, e imprime o lado. A gente recompila o nosso programa, não deu erro. A gente roda ele imprime A. Então, para isso que serve namespace. A gente quer poder utilizar variáveis que tenham nomes iguais, mas em contextos diferentes, ela pode ter significados diferentes e formatos diferentes. Então, essa é uma grande utilidade desse namespace. Que nem eu falei, né? Isso aqui ele também poderia ser colocado aqui fora. Mas aí ele estaria no escopo global. Ou seja, qualquer coisa que tiver no escopo global após essa declaração, ou seja, se você tivesse mais funções aqui para baixo, que nem eu mostrei daquela outra vez, após a main, né? Todas elas estariam já seguindo isso aqui. Então, se você criasse outra função aqui embaixo, chamando cout de novo, você não precisaria mais escrever o std também, porque você colocou essa declaração em escopo global. Mas como eu falei, isso aqui só é recomendado se a gente estiver, por exemplo, fazendo programinhas pequenos, né? Então, assim, como a gente está aqui fazendo testes iniciais, a gente não está criando uma biblioteca nem nada, a gente até pode colocar isso aqui. Mas é sempre bom você colocar o menos possível. Então,
Se você está usando um parâmetro ou outro, tente não colocar using namespace. Porque isso aqui traz todos os símbolos para o escopo onde você está chamando isso aqui. Então, se a gente coloca no escopo global, isso aqui está chamando todos os símbolos de std para o escopo global. E nem sempre isso é interessante. Pode ser chato, por exemplo, eu chegar aqui, querer declarar um int cout, suponho que isso fizesse algum sentido no meu programa, e eu não poderia, por causa da declaração dessa. Então, assim, não é boa prática a gente colocar isso aqui em escopo global. A gente pode usar enquanto a gente está fazendo programinha simples, programinha de teste e tudo, mas se a gente estiver, por exemplo, fazendo uma biblioteca, alguma coisa assim, então aí seria sempre declaração dentro da função e normalmente a gente usa coisas específicas. Então, ó, dentro dessa função eu quero só o cout. Eu quero só o cout e só o endline. Aí pronto, dentro dessa função, cout e endline vão ser assumidos que fazem parte do namespace std. Mas claro, mesmo usando essa diretiva, eu também ainda não poderia declarar essa variável chamada cout aqui dentro dessa função. Pois aqui dentro eu estou usando já cout e endline como sendo os do std, né? E não algo que eu estou criando. Né? Mas dificilmente você vai precisar criar um cout, né? Isso aqui é um nome bem específico para ter uma variável com esse nome, né? Mas assim, caso tivesse, você tem que colocar alguma outra coisa aqui, né? Sei lá. Porque isso aqui, na verdade, seria um console out, digamos assim, né? Isso que significa essa variável, né? Aí suponha que seu cout seja, sei lá, tipo, card out, por exemplo. Então você dá um nome completo para sua variável, card out. Você não precisa ter nomes pequenos para as coisas. Isso é questão de legibilidade também, né? Eu vou estar sempre frisando isso com vocês. Em vez de a gente escrever, sei lá, tipo, C, por exemplo, que não faz sentido nenhum, a gente teria o nome card out. Card out eu tô lendo aqui, eu tô vendo, beleza, é uma carta que vai para fora, beleza. Isso aqui faz sentido. Agora, C, imagina se você pega seu código daqui, sei lá, 5 meses. Aí você olha aqui, C. Que diabo é C? Esse nome aqui não traz informação nenhuma pra gente. Então, se você tem um código desse tipo, você teria que ficar lendo documentações no código para procurar onde que aquele C está definido, para que ele serve. Então, lembrar sempre disso. Então, como eu falei, esses nomes aqui são bem curtos porque a biblioteca padrão tem que ser mais fácil de ser usada, né? E se eles usam um nome curto, é mais difícil de bater com o nome de alguma variável do seu programa, por exemplo. Apesar de que em alguns casos pode até bater. Tem algumas coisas que estão no std que até faz sentido uma pessoa criar o nome daquele, mas no geral, assim, apesar de não ser um nome agradável, né? Isso aqui acaba que, assim, é um comando tão básico que você não te atrapalha ele ser curto, né? Você usa tantas vezes que você já lembra. Pô, cout é console out, então estou escrevendo na saída padrão. É basicamente isso. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, desculpas aí pelo esse longo período sem vídeos. Vou tentar recuperar agora colocando mais vídeos e gravando com maior frequência. Pra gente poder progredir mais, né? Eu tô com ideias de fazer novos vídeos e com resoluções de exercícios, com exemplos mais complexos e tudo mais. E eu quero poder conseguir chegar lá passando já esse básico já para vocês. Então é isso, pessoal. Eu tentei fazer esse vídeo mais como uma introdução, apesar de que eu falei bastante. Era para ser só poucos minutos, mas é difícil, né? A gente começa a mostrar um assunto e o assunto é meio longo, né? Então acaba ficando um pouco longo o vídeo. Mas é mais como uma introdução. Não precisem se preocupar tanto em utilizar o namespace por agora. Foi mais para poder explicar para vocês o que é um namespace e como ele funciona. E quais as utilidades de a gente fazer um namespace, né? Para que seria útil. Então eu acho que ficou uma explicação razoável para pelo menos entender um porquê de a gente ter que usar aquele std e como a gente pode evitar isso, né? Até porque tem outras bibliotecas com outros namespaces, então a gente poderia usar isso em outras bibliotecas também. Existe uma biblioteca um conjunto de bibliotecas, na verdade, chamada Boost. Então,
todas as bibliotecas dessa biblioteca, ela começa com um namespace Boost. Aí dentro desse namespace pode ter um namespace de uma das bibliotecas específicas. Então, por exemplo, tem uma biblioteca sobre sistema de arquivos chamada File System. Então é namespace Boost, namespace File System e aí as coisas da File System. Então a gente vê que tem essa divisão bem clara e ajuda a gente até a organizar melhor o nosso código. Suponha que a gente tivesse, por exemplo, só o namespace Boost. Boost é um conjunto de muitas bibliotecas, tem dezenas de bibliotecas lá, né? Eu não lembro a quantidade exata, mas assim, acho que tem mais de 20 com certeza tem dentro da Boost. Imagina se todas elas estivessem dentro do mesmo namespace. A confusão que isso ia ser. Então, é bem. Então a gente vê que é bem útil a gente poder organizar o nosso código de forma melhor, com namespace, com nomes claros e específicos do que a gente está usando. E é isso. Eu espero que não tenha ficado tão complicado, apesar de que eu falei bastante. Mas se vocês tiverem dúvidas ou ficou algo assim muito estranho para vocês podem deixar nos comentários que eu faço uma revisão depois. Faço de novo explicando alguma coisa com mais detalhes ou sei lá, explicando por que alguma coisa deu errado, que caso vocês tenham testado em casa e achou algum caso estranho, por exemplo. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você não conhecia o canal, aproveite para se inscrever.